Marcelo César Capelotto França, engenheiro agrônomo, 48 anos, formado em Bandeirantes, no Paraná, na Fundação Faculdade de Agronomia Luiz Meneghel, na FAUME, em 2003. Atualmente eu trabalho com perícias judiciais, avaliações agronômicas e prospecção de projetos e negócios dentro do agronegócio voltados para avaliação e perícias. Se você for buscar lá de trás, a minha família não teve muito a ver com o agronegócio, com agronomia, certo? O meu avô, ele veio para o Mato Grosso na década de 60, em torno de 64, 65, e veio para uma área totalmente diferente, que era uma revenda de bebida da Brahma. Ele era distribuidor da Brahma na região. O meu pai, ele veio com uma construtora da rodovia que fez a 163, a 364. Então não tinha nada a ver com agronegócio, vamos dizer assim. Posterior, o meu pai adquiriu uma propriedade aqui, próximo da onde que é o terminal ferroviário hoje. E eu tinha aí seus 8, 9 anos e sempre acompanhava ele dentro na ida nessa propriedade, que era propriedade de gado na época. E eu me recordo das propriedades vizinhas e estavam começando um plantio de soja. Então o Mato Grosso estava iniciando o plantio na década de 80, por aí, o plantio de soja, e eu lembro que uma vez nós paramos para ver uma lavoura de soja que ele também não conhecia. Só que depois disso ele vendeu essa propriedade e eu comecei a seguir outros rumos. Fui para o Exército, fiz alguns cursos dentro do Exército, e depois que eu dei baixa, eu fui estudar, fui fazer cursinho para seguir carreira militar. E dentro desse percurso conheci alguns agrônomos, uma professora, engenheira agrônoma, o marido dela, que também estava trabalhando na época com algodão aqui. O algodão estava iniciando a expansão do Mato Grosso na época, e me apresentaram a profissão de engenheiro agrônomo. Isso aí me recordou quando eu ia junto com meu pai, né, dentro vamos dizer assim, acompanhava ele dentro dessa propriedade, né? E via também o entendimento daquela pujança do agronegócio iniciando no Mato Grosso. Então essa foi o início da minha carreira dentro da agronomia, vamos dizer assim. Fiz o vestibular, passei lá em Bandeirantes, fiquei em lista de espera em uma outra universidade, mas iniciei a faculdade em Bandeirantes, certo? Então foi assim que eu comecei a vida dentro da agronomia, foi nesse formato. Na faculdade, quando fui para o Paraná, fui lá para Bandeirantes, uma cidade pequena na época, uma faculdade, o campus era só agronomia, então era praticamente voltada só agronomia dentro da faculdade. Então nós tínhamos áreas de experimentos, nós tínhamos alguns estágios também voltados dentro dessa área. E as matérias principais vamos dizer, as primeiras matérias comuns de todos os cursos, certo? E logo quando eu comecei a pegar alguma matéria mais específica, eu consegui alguns estágios dentro da faculdade. E até um dos estágios foi o que me levou o percurso da minha carreira hoje, trabalhando nessa área vamos dizer, de avaliações, de perícias, né? Então, eu fiz uma recordação, eu fiz uma análise da minha vida, porque nós fizemos 20 anos de formado agora, nesse mês. Então, conversando com o pessoal da turma, aí nós fizemos uma análise e o pessoal foi comentando. E eu também fiz esse comentário que de algumas disciplinas, de alguns estágios que me trouxe até onde eu estou hoje, certo? Durante a faculdade também eu fiz um curso técnico, porque tinha uma usina de cana na cidade e ela oferecia um curso técnico. Aí eu fiz esse curso técnico de produção de açúcar e álcool dentro da usina. E isso enquanto eu estava fazendo a graduação, eu consegui fazer
vamos dizer assim, esse encaixe dos dois cursos. Um dos estágios foi dentro da área de topografia. Então eu comecei a analisar algumas coisas e comecei a, na época, simplesmente pensando, trabalhar dentro da área de topografia, trabalhar com o georreferenciamento que estava começando na época, não tinha nem se falava direito ainda em alguns equipamentos, certo? E durante esse percurso da faculdade, foi 5 anos de graduação com esse curso técnico, né? Fazendo até um parênteses, no meu último semestre de faculdade, me surgiu uma oportunidade para participar de um programa pela Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. É um programa de trainee, certo? E que eu tinha a possibilidade de estudar na Universidade de Minnesota, fazer alguns cursos dentro da universidade. Eu fui para os Estados Unidos, me formei em 2003, em dezembro de 2003, e logo em seguida, em janeiro, no dia 4 de janeiro, eu estava embarcando para os Estados Unidos. E estudei na universidade e fiz 2 estágios em 2 empresas agrícolas durante 1 ano e meio, certo? Então, o que me levou a participar disso foi o network que você faz dentro da faculdade, inclusive com outras faculdades próximas. Então sempre a gente estava conversando com o pessoal, não tinha tanto celular na época, as comunicações era mais difícil, o e-mail começando, aquele pouco jeito de se comunicar, certo? Então você participava muito de dias de campo, de eventos agrícolas, isso nos últimos semestres da faculdade. E que me surgiu essa oportunidade de ir para os Estados Unidos. Lá eu fiz alguns cursos voltados para gerenciamento de maquinários agrícolas e agricultura de precisão, que era algo novo que estava começando na época, certo? E a agricultura de precisão, ela envolvia muita investigação. Então, é você fazer todo um levantamento de solo, fazer todo um acompanhamento de maquinário, você investigar as falhas, corrigir os rumos. E isso me levou a ter essa curiosidade por maiores investigações dentro da área agronômica, mais do que nós já temos dentro da profissão, certo? Voltando, quando eu terminei o estágio, esse programa de estágio lá nos Estados Unidos, nessa Universidade de Minnesota, eu voltei para o Brasil, isso em 2005 para 2006, certo? Final de 2005. O Brasil, o agronegócio estava passando por aquela crise que o pessoal fala de 2005, 2006, aquela crise do agronegócio. Então, quando eu cheguei aqui, eu tive uma dificuldade muito grande, porque as empresas estavam mandando embora, vamos dizer assim, os engenheiros agrônomos. E como você tem que aproveitar todas as chances que aparecem para você, eu cheguei nessa crise. Então eu fui trabalhar na parte de georreferenciamento. Fiquei um tempo trabalhando no norte do estado, em Sinop, região do sul do Pará, andando toda aquela região. E depois eu retornei para Rondonópolis, já em 2007, por aí. Chegando em Rondonópolis, eu fui trabalhar numa empresa aqui e me surgiu a oportunidade de ministrar algumas disciplinas, fui convidado para ministrar algumas disciplinas dentro da Universidade Federal do Mato Grosso aqui, que estava começando o curso de engenharia agrícola aqui em Rondonópolis. E fui ministrar disciplinas voltadas para a agricultura de precisão. E dentro desse, fiquei 2 anos e meio dentro da universidade como contratado. E ao mesmo tempo eu trabalhava numa empresa que nós prestávamos serviço para aplicação. E ao mesmo tempo eu trabalhava numa empresa que mexia com pulverização agrícola, que atendia algumas propriedades aqui, Serra da Petrovina, tudo. Então, ligando isso à agricultura de precisão com a parte de aplicação, certo? Durante esse período da universidade, eu tive a oportunidade de indicar e de ajudar esse programa de estágio. Então, durante
a minha época dentro da universidade, teve alguns alunos que me perguntaram como que eu tinha feito para participar desse programa. E entrei em contato com o pessoal da universidade, que indicava o pessoal aqui, que era a Universidade de Viçosa, e também com o pessoal lá da Universidade de Minnesota. Então eu fiz uma ponte. Eu selecionei alguns alunos da universidade daqui do curso de Engenharia Agrícola e fiz essa ponte para o pessoal participar dos cursos, desse programa de estágio lá. E eles foram, alguns deles conseguiram e foram para lá, certo? Depois desse tempo, desses 2 anos e meio que eu fiquei ministrando essa disciplina, e também ministrei, durante esse tempo que eu fiquei na universidade, eu ministrei também disciplinas para engenharia mecânica e para zootecnia. Então foram os 3 cursos que eu passei dentro da universidade: engenharia agrícola, engenharia mecânica e zootecnia, certo? Depois desse período, eu fui trabalhar com treinamentos dentro de uma empresa aqui em Rondonópolis, e essa empresa prestava serviço para o Instituto Mato Grossense do Algodão. E foi nesse período de quase 2 anos e meio, 3 anos, que eu rodei muito Mato Grosso. Então eu conheci todas as, vamos dizer assim, as 7 bases que o Instituto Mato Grossense do Algodão tem dentro do estado. Todas essas 7 regiões. E durante esse período, nós andamos muito, fomos em muitas propriedades, que nós fazíamos treinamentos para os funcionários de fazendas produtoras de algodão. Então, foi um período que como eu disse, eu andei muito o estado, conheci muito. Já tinha conhecido a região norte e sul do Pará durante um período, voltei em Rondonópolis, fiquei um tempo e depois eu fui rodar o Mato Grosso. Depois desse período de treinamento, eu, como estava baseado em Rondonópolis, né, comecei a ministrar algumas disciplinas, fui convidado para ministrar algumas disciplinas na UNIC, na Universidade de Cuiabá, no campus aqui de Rondonópolis. Então foi dentro do agronegócio, da agronomia e também da pós-graduação aqui. E trabalhando ao mesmo tempo com treinamento e cursos voltados para a agricultura de precisão. Uma coisa que eu pude perceber, as ferramentas que se utiliza hoje, ou até, quando eu estou falando, vamos dizer assim, 2012, por aí, hoje nós temos muito mais ferramentas para trabalho, muito mais fácil do que tínhamos na época. Existiam algumas dificuldades na época, principalmente locomoção, logística, não tinha tantas estradas, não tinha tantos recursos, telefone era muito difícil, algumas cidades do interior muito pequenas não tinham acesso, as propriedades tinham uma estrutura, mas não era uma estrutura tão completa como nós temos hoje. Então hoje uma propriedade você tem internet, telefone, máquinas conectadas, naquela época não tinha. Então uma máquina quebrar dentro da lavoura levava alguns dias até a peça chegar na lavoura novamente, até chegar na propriedade. Hoje você tem essa logística, só que é muito mais rápido, por causa da infraestrutura do estado hoje. E conseguimos conversar com todo mundo dentro de uma propriedade, você consegue às vezes não, vou colocar aqui até com certeza, resolver um problema de uma máquina através de um computador dentro de um escritório. E naquela época você tinha que se deslocar. Então, principalmente dentro do Mato Grosso, nós temos uma diferença aqui, vamos dizer assim, na região centro-oeste. E hoje nós temos outras grandes regiões produtoras, né, região do Mato Piba também, tem Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Essas regiões, as distâncias são muito maiores do que se você pegar das regiões sul. O que eu digo é para você se deslocar dentro de uma propriedade e outra. Então, eu lembro que comentava com colegas que você andava 500, 600 quilômetros para ir numa propriedade e voltar, e eles achavam absurdo, porque eles trabalhavam numa região no sul, em São Paulo, que andava 100 quilômetros e voltava. Então, nós tínhamos toda essa dificuldade, temos hoje,
as distâncias não mudaram, vamos até fazer uma brincadeira com isso, né? Mas a facilidade como você hoje consegue consertar uma máquina, configurar um computador dentro de uma máquina, sentado dentro de um escritório hoje, por causa dessa conectividade toda que existe dentro. Facilitou muito, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter todo o conhecimento técnico. Não é porque você tem as ferramentas que a ferramenta vai trabalhar por você. Então, quando eu falo, que eu lembro lá de trás da faculdade, que entrou toda essa parte de trabalhar com topografia, que veio georreferenciamento, que veio agricultura de precisão e que me fez querer investigar mais isso, certo? Então, hoje, com as ferramentas que nós temos, nós conseguimos isso muito mais fácil. Mas não deixa de ter o conhecimento técnico. Então, eu vejo hoje o seguinte, algumas pessoas que estão se formando, né, acham que o conhecimento, vamos dizer assim, virtual de um computador, tudo, um software, ele vai fazer todo o trabalho para você. E não é por esse caminho. Então, nós temos o seguinte, o conhecimento técnico, o know-how e, vamos dizer assim, o feeling, o sentimento para você entender o que está acontecendo dentro dessa parte investigativa para resolver um problema de uma lavoura, certo? Quando eu fui convidado para ministrar as disciplinas na Unic, aqui em Rondonópolis, ao mesmo tempo eu conheci alguns engenheiros agrônomos que faziam parte da associação aqui. E eles me convidaram para participar da associação, da EAGRO, certo? Comecei a frequentar, como todos no início vão frequentando, e aos poucos eu fui entendendo melhor o que era uma associação de classe, qual a importância dela dentro do contexto, quando a gente fala uma região, um município. E estando dentro da associação, eu fui tomando conhecimento por algumas outras áreas, tomando conhecimento de todo esse know-how que a gente conversava, esse bate-papo sobre o que acontecia na região entre a classe agronômica. Então você ficava sabendo de muita coisa, oportunidades e o que estava acontecendo realmente dentro da classe agronômica, certo? Fui me aprofundando mais dentro da EAGRO e nós iniciamos alguns projetos que eu participei, outros eu ajudei a criar dentro da associação. E por estar dentro da associação me surgiu a oportunidade de participar, fui indicado para participar como conselheiro no CREA Mato Grosso, certo? Eu estou no 6º ano como conselheiro, em um segundo mandato, finalizando o segundo mandato agora. Dentro do CREA eu pude ver todo o profissionalismo da agronomia, certo? Que eu não tinha visto antes. Então nós tínhamos algumas coisas que eu vivenciei lá dentro, a importância da profissão engenheiro agrônomo. Então dentro da associação eu tive esse conhecimento, tive esse contato de algumas áreas de trabalho. E uma das coisas que surgiu a oportunidade de eu representar a associação aqui no CREA Mato Grosso, como conselheiro estadual. Entrei para o CREA, representando a associação, e pude aumentar esse network. Isso aí me fez conhecer mais pessoas e conhecer trabalhos dentro da agronomia. E ali dentro eu vi a importância da engenharia agronômica, desde ela na sua essência, vamos colocar desse jeito. A importância de um trabalho que você faz com ética, a importância de um trabalho que você faz corretamente, entendeu? Você se resguardar dentro da sua profissão, porque a partir do momento que você é um responsável técnico por algo, você é responsável, certo? Então você tem que se resguardar dentro disso, para a sua própria proteção e para a proteção da sociedade, vamos colocar desse jeito. E foi
linkando todas essas informações, que eu pude analisar, como eu falei, toda a essência da agronomia. E algo interessante que aconteceu foi que eu tive contato em torno de 5 anos atrás, eu tive contato com a área de perícia. E parece que foi algo que foi casando naturalmente. Então eu comecei na universidade, fazendo alguns estágios, que um deles foi dentro da área de topografia, foi para a área de georreferenciamento, agricultura de precisão, essa investigação dessa variabilidade que existe dentro de uma lavoura. E isso aí, quando eu fui participando dentro de uma associação de classe, eu pude perceber que, vamos dizer assim, as coisas, vamos dar o nome disso, foram encaixando naturalmente para mim. E eu fui, como eu disse, tendo contato com a área de perícia, conhecendo alguns peritos da área agronômica, e por ter esse trabalho já investigativo dentro da agricultura de precisão, isso aí foi muito mais fácil para eu entrar dentro da área de perícia. Dentro dessa área, que nem eu falei, comecei há uns 5 anos atrás, que eu comecei a trabalhar com essas investigações, que você pegava situações, problemas, e você encontrava o resultado daquilo, você verificava se aquilo ocorreu ou não. E foi isso que me levou a trabalhar dentro dessa área de perícia hoje. Então, o que eu deixo para, vamos dizer assim, para os futuros engenheiros agrônomos que estão saindo da universidade agora, aproveitem as oportunidades, estudem, façam estágio, corram atrás das oportunidades impossíveis, vamos colocar desse jeito, que o impossível se torna possível a partir do momento que você vai atrás dele. Como aconteceu comigo, do nada me surgiu uma oportunidade para ir para um estágio e participar de um programa de uma universidade fora do país. Então agarrei isso aí e fui, com a cara e coragem. A participação dentro de uma associação de classe, isso faz você conhecer, vamos dizer assim, a comunidade agronômica na região. Você conhece as pessoas, você vê o que estão trabalhando dentro de uma empresa, dentro de outra, todos os contatos que você faz, os trabalhos que você desenvolve em prol da sua classe, que eu acho isso importante também, é você trabalhar, ajudar o próximo que está entrando dentro de uma área dessa, como os treinamentos que nós fazemos aqui, como as palestras que nós já fizemos dentro da associação. E dentro trabalhando dentro desse conselho, isso me ajudou, me abriu muito a cabeça para ver certas situações que você não vê dentro da faculdade. Coisas que você desconhece e acha que é só você sair e você está pronto para o campo. Então, essas participações, isso é muito interessante para você ter esse network todo. Então, o que eu deixo de mensagem para essa geração que está saindo da faculdade, ou para até aqueles que estão mudando de uma área dentro da profissão, é isso. Correr atrás disso tudo, dessas coisas, do que você quer. E como aconteceu comigo, foi fluindo. Simplesmente a área que eu estou trabalhando hoje, uma área que eu sou apaixonado por essa área, e isso veio naturalmente dentro de uma sequência que eu fui decidindo o que seguir dentro da minha carreira.